Seguindo o baile, vamos de tema anterior da sua organizadora. Vamos de tema anterior da Fundação Getúlio Vargas. Ai, Flávia, eu estou morrendo de medo da redação na FGV. Não temerás, pois estás no caminho seguro, estudando, tá? Então vai dar tudo certo. Bora lá. Olha o que a gente tem no nosso tema anterior. Este texto nós vamos desenvolver, tá? Então nós vamos fazer o texto todo para você já entender o que você poderia escrever. E é sempre bom ter pelo menos um texto aí sobre cultura na nossa oficina. É um tema bem importante, tá? Então, ó, a gente tem aqui a prova do MINC de 2024, atividades técnicas de suporte, e esta prova trouxe dois textos motivadores. A gente já falou que a FGV tem o hábito de colocar perguntas nas proposições, nas elaborações de tema, mas não é sempre assim. Então, esse daqui não veio, tá? Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas sobre a aplicação da Lei Paulo Gustavo pelo governo do estado revela que investir em cultura pode gerar mais postos de trabalho, emprego e renda. Eu acho importante a gente já ir discutindo alguma coisa que está no texto motivador. É claro que eu vou falar o seguinte: cultura traz postos de trabalho, emprego e renda. Ó, em 2023, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa foi responsável por executar 139 milhões em recursos destinados pela União. Bom, então, recursos destinados pela União. Sabe uma outra coisa que eu já pensei aqui? Às vezes, essas verbas ficam todas concentradas na União e existe uma distribuição irregular entre os estados. Então, a gente pode falar também dessa distribuição que às vezes é irregular, tá? Já pensando. Então, pensar se essa distribuição é ou não uniforme, como que isso poderia ser feito, tá? De acordo com o levantamento, este valor gerou um grande impacto na economia fluminense. Bom, aí como ele está falando aqui da economia fluminense, a gente pode parar para pensar em alguns eventos que acontecem no Rio de Janeiro, especificamente. Ah, vamos falar do carnaval. Carnaval além do Rio, né, gente? Belo Horizonte aí tá com um carnaval maravilhoso. Não nos esqueçamos do carnaval de Recife, de Olinda, né, no carnaval de Salvador. Enfim, temos ótimos carnavais Brasil afora, para quem gosta, né? E quem não gosta vai ficar estudando. Ah, Flávia, mas eu tenho que estudar. Faz sentido, amigo, cada um no momento da vida. Então, nós vamos falar de carnaval. Posso falar de outras festas. Ah, eu posso falar de festas folclóricas, como ou festas mais regionais, como a festa da Farroupilha, né? Posso trabalhar alguma coisa assim. Na hora que eu vou lendo o tema, geralmente eu vou tentando ter uma noção do que eu poderia escrever. Aqui ele falou da lei Paulo Gustavo, eu posso falar da lei Aldir Blanc, por exemplo, eu posso falar da lei Rouanet, então eu já posso pensar em outras legislações atinentes ao tema, que é cultura, e já trazer para o meu texto, tá? No último ano, a cultura do Estado foi responsável por executar o maior volume de recursos da história de uma só vez e em pouco tempo. A Lei Paulo Gustavo foi muito desafiadora. No entanto, cada esforço, horas extras e noites sem dormir valeram a pena. O investimento no setor cultural e criativo não só beneficia os produtores culturais, mas toda a cadeia econômica do Estado. Então, aqui, ó, o benefício, gente, não é especificamente para o setor cultural. Existe um benefício muito mais amplo que tem que ser levado em consideração aqui. Bom, essa atuação ajudou a atrair investimentos e a democratizar a cultura em território fluminense. Olha que outra coisa que eu achei legal para a gente trabalhar no nosso texto: a democratização da cultura. Porque quando a gente pensa em cultura, o consumo da cultura costuma ser elitista, a menos que essa cultura seja promovida, por exemplo, por entidades governamentais ou mesmo entidades privadas que se prestem ali a, de certa maneira, subsidiar a cultura para as grandes massas. Então, aqui, ó, sobre a democratização da cultura, o acesso à cultura é desigual. Estão entendendo o que eu vou fazer? Eu vou fazendo desdobramentos para poder entender melhor o tema e também já pensar no repertório argumentativo que eu poderia utilizar. Tende a ser elitista, né? Então, a cultura, né, é um produto
de elite. Se você quiser, você poderia, por exemplo, citar o Theodor Adorno e falar das culturas de massa. Falar hoje desse movimento que existe, por exemplo, de cultura de massa. Então, você já poderia pensar no filósofo. Eu não vou usar isso no meu texto, não, tá? Mas, assim, só para ter uma ideia. No seu material de redação, temos referências a alguns filósofos. Eu fiz um capítulo só sobre isso, vale a pena dar uma lida. E aí ele fala sobre cultura de massa, porque repertório, gente, é isso, né? É você ter uma noção do que você pode usar. Então, isso aqui tem a ver, a gente poderia trabalhar. Então, essa atuação ajudou a atrair investimentos e a democratizar a cultura em território fluminense, explica a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros. Li o primeiro texto. No caso desta prova da FGV, ela usou 2 textos motivadores. Se a gente olhar a maioria das provas da sua banca, em geral, a maioria vai trazer um texto motivador só e algumas perguntas relacionadas ao tema, mas isso não quer dizer que seja assim sempre. Texto 2. E aqui temos um fóssil do homem ignorantus, que achava que a arte, cultura, história e ciências não serviam para nada. Então, homem ignorantus, né, achava que a arte, cultura, história, ciência não serviam para absolutamente nada. A partir da coletânea dos 2 textos, redige um texto dissertativo argumentativo. Então, quando eu falo um texto dissertativo argumentativo, significa que eu vou ter uma tese e argumentos para defender essa tese. Então, e argumentos em defesa da tese, na qual você deve expor suas ideias de forma clara, coerente e em conformidade com a norma culta, apresentando argumentos que sustentem seu ponto de vista sobre o tema. Gente, apesar de a banca usar palavras como você, seu ponto de vista, isso não significa que o seu texto deva ser escrito em primeira pessoa. O ideal é que o seu texto seja realmente escrito em terceira pessoa. Então, para garantir maior formalidade, opte pela terceira pessoa. Nós vamos falar disso em aulas teóricas. Aí o aluno pergunta assim, Flávia, mas zera a redação se eu usar a primeira pessoa? Não zera, mas o ideal é se valer da terceira pessoa. Então, para garantir maior formalidade, opte pela terceira pessoa no desenvolvimento do texto, ao longo de todo o texto, tá, gente? Então, isso aqui é o melhor para você, é o que a gente vai fazer, tá? Bom, aí o nosso texto é o seguinte: desafios do setor cultural no contexto atual brasileiro. Então, ó, eu posso fazer um recorte histórico dizendo que no Brasil a valorização da cultura sempre encontrou entraves, né? A gente sempre foi muito acostumado a consumir a cultura estrangeira. Se a gente pensar que só na Semana da Arte Moderna, e aí nós estamos falando em 1922, a gente traz para a cena cultural brasileira uma expressão genuinamente nacional. Antes disso, todas as nossas manifestações culturais estavam associadas ali às manifestações culturais, especialmente europeias, né? Então, nosso barroco, inspirado no barroco português. Então, a gente tem ali todos os nossos movimentos muito respaldados pela cultura europeia. E depois do modernismo, a gente sabe que a gente foi influenciado fortemente pela cultura americana. Mas, enfim. Então, sempre esse laço entre a nossa expressão cultural e outras formas de expressão cultural. Então, esse desafio, ele pode ser apresentado num panorama histórico, ele pode ser apresentado num panorama, por exemplo, de gestão de recursos públicos. Quer ver um ponto também que a gente poderia trabalhar? Mostrando o seguinte,
que a cultura ela acaba sendo uma pauta de governo e não uma pauta de Estado. Com a oscilação de poder, é claro que a gente tem mudanças no cenário de investimento, de fomento à cultura. Ah, Flávia, você está defendendo o governo A ou B? Não, gente, eu estou usando repertório para a sua redação, porque você tem que falar dos desafios do setor cultural. Mas eu, Flávia, sou contra a Lei Rouanet, eu sou contra tudo. Beleza, nós já combinamos que a gente quer ter razão ou a gente quer arrasar na redação? A gente quer arrasar na redação. Então, não é, vamos dizer assim, relevante você colocar na sua redação se você é contra ou a favor da Lei Rouanet. É mais relevante você dizer o seguinte, que essa gestão dos recursos públicos, principalmente quando usados com enfoque cultural, ela é importante. Então, essa gestão quer dizer verificar se esses recursos foram adequadamente utilizados, se eles estão ali de certa maneira, direcionados a projetos sérios, evitando-se uma concentração, por exemplo, desses recursos na mão de grandes artistas ou de grandes produtoras, favorecendo uma visão mais democrática do acesso à cultura. Então, você pode trabalhar isso tudo, falando da lei Aldir Blanc, falando da lei Rouanet, falando da lei Paulo Gustavo. Você tem um repertório a ser trabalhado, tá? Bom, então eu tenho várias possibilidades aqui. Aqui eu estava falando da Semana da Arte Moderna, aqui eu estava falando de oscilação de poder, não cabe tudo em um texto, você tem que escolher um rumo, né? Aqui a gente está falando de políticas de governo em oposição a políticas de Estado. A gente já tinha falado que o acesso à cultura ele é elitista. A gente já tinha falado também que entre as regiões do país, entre os estados do país, pode haver aí uma discrepância no que diz respeito aos investimentos em cultura. Então, a gente tem um panorama com muitas possibilidades. Já falando de outras leis, além da lei Paulo Gustavo, falamos da lei Rouanet e da lei Aldir Blanc. Então, é o tanto de informação que a gente vai puxando na nossa cabeça. Flávia, na nossa não, você está falando da nossa pensando na sua também. Porque eu estarei aqui lindamente fazendo fichas de leitura com vocês. Então, pode ter certeza de que você também terá repertório para escrever o seu texto. Eu não vou ter dúvida quanto a isso, tá? A sua dificuldade vai ser, na verdade, escolher um repertório organizado. Porque também, quando a gente tem muitas informações sobre o tema, a gente precisa selecionar informações que sejam compatíveis. Tem que fazer sentido unir os pedacinhos do nosso tema, né? Então, tipo assim, eu tenho que ter um texto que seja coerente. Para isso, a melhor forma é começar com planejamento. A gente vai começar com um plano de texto. Como eu vou organizar o meu texto? Como vai ser o nosso plano de texto, tá? Então, a gente vai começar a redação pensando nisso. Flávia, eu vou ou não fazer rascunho? Depende do tempo. Então, vamos começar nesta oficina tentando fazer um rascunho, mas gastando no máximo o quê? 1h30, beleza? No máximo, 1h30. E antes do rascunho, você ainda precisa fazer um mapa do texto, um plano de texto, que é o que nós vamos fazer neste momento. Então, bora lá para o nosso plano de texto. Então, agora vamos pensar na nossa redação. O nosso tema fala dos desafios do setor cultural no Brasil. Então, eu quero explicar por que esse desafio acontece ou esses desafios. Vamos pensar no nosso tema e como é que eu posso organizar o meu texto. Eu vou preferir organizar esse texto em 5 parágrafos, mas nós poderíamos optar por um texto em 4 parágrafos também. Considerando ali entre 20 e 30 linhas, nós vamos trabalhar com textos com no mínimo 4 e no máximo 5 parágrafos, beleza? Bom, então na nossa introdução, eu vou fazer 2 frases, sempre o que a gente vai chamar de F1 e F2, no mínimo. Posso até fazer uma F3. Eu vou fazer o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2, o desenvolvimento 3 e a minha conclusão, que eu também vou tentar fazer no mínimo 3 frases. Gente, evite parágrafos com apenas o quê? Uma frase. O parágrafo, ele é um conjunto de frases, né? Aí esse conjunto organizado com frases, ideias harmônicas entre si. Então aqui, ó,
evite, já assim, ó, evite parágrafos com apenas uma frase. O parágrafo é um conjunto de frases correlacionadas, né? O parágrafo é um conjunto de frases afins tudo junto assim, né? Frases com afinidade. Então, em cada parágrafo, eu vou tentar, pelo menos, fazer 3 frases, ó. F1, F2, F3, F1, F2, F3. Quando eu faço esse tipo de mapeamento, eu estou ajudando o meu cérebro a entender assim, não posso fazer parágrafo com apenas uma frase. Eu estou visualizando como é que tem que ser a macro divisão do meu texto. A introdução, ela se presta a quê? A introdução, ela tem que apresentar o tema mais o ponto de vista do autor. Então, eu já sei que é por aí que eu tenho que ir. O que eu vou defender? Se o meu tema é desafios do setor cultural, eu tenho que falar que existem desafios, que é apresentar o meu tema. E eu tenho que apresentar eu tenho que apresentar uma opinião sobre isso. E aí eu vou falar que isso acontece por conta da desvalorização da cultura no nosso país. Então, é no Brasil atual. Então, na minha lógica, eu vou apresentar esses desafios e vou apresentar aqui mais. Isso acontece por causa, ocorrem, porque são vários, né? Por causa da desvalorização da cultura. Então, a gente não tem um apego à identidade nacional, né? A gente não tem ali um apego às tradições culturais, ou grande parte da nossa população não tem. Bom, eu vou fazer um recorte histórico, então eu vou apresentar fatores históricos. Isso aqui é só um plano de texto, aí você pode fazer um rascunho se você achar mais interessante, tá? Aqui eu vou mexendo no meu texto e o tempo que sobrar é o tempo que você gastaria para passar a limpo. Bom, além dos fatores históricos, eu quero falar de legislação, verba, então eu quero falar da destinação de recursos. Então, são desafios, tem pouco recurso, aqui a gente não dá a devida importância, né? E aí, eu quero falar ainda de outros problemas, como, por exemplo, falta de adesão de patrocinadores privados. Então, aqui eu vou tentar resumir outros pequenos fatores que se relacionam aí à ideia desses desafios. Então, outras questões que obstacularizam a cultura. Então, falta de integração ou incentivos mais robustos, porque incentivos existem, tá? Para o patrocínio da iniciativa privada, a questão de a cultura ser vista como um produto de elite. Vou colocar algumas ideias aqui só para eu não esquecer, tá? Só para ter uma ideia aqui. Destinação de recursos, eu vou falar de leis. Então, vou falar de leis, vou falar dessa questão, por exemplo, da alternância de poder, e eu vou ver o que vai caber, tá? Aqui eu vou falar do nosso modelo mesmo, burocrático, patrimonialista, e o quanto isso afeta a identidade nacional. Falta de identidade. Posso falar até do apego à expressão cultural estrangeira. Posso, tá? Isso aqui é só um plano de texto.
Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazendo os parágrafos, vou marcando com vocês os conteúdos que eu utilizei naquele parágrafo para a gente entender o macro raciocínio do texto, e aí também vou identificar os conectores, os mecanismos coesivos que eu utilizei para concatenar as ideias, ok? Então, vamos fazer isso tudo agora juntíssimos. Bom, na introdução, como eu vou fazer 5 parágrafos, eu deixei mais ou menos 6 linhas em cada parágrafo. Na introdução, já vou apresentar a nossa tese, então a lógica do nosso texto aí, em termos de tese. Vou começar falando da cultura no Brasil. O texto já é isso, eu vou falar assim, ó. A cultura... Vou fazer uma letra pequena, tá, gente? Que eu gosto de falar muito. Flávia, quantas palavras devem caber em uma linha? Então, mínimo de 8 palavras por linha para você ter uma letra considerada num tamanho bom, tá? Aí o menino vem e fala assim, ah, Flávia, mas eu adoro fazer um letrão, porque aí eu gasto o espaço. Mas e a sua aprovação, meu filho? O que tem a ver com letrão? Nada, né? Então, vamos pensar na obviedade. Vai levar quem escrever mais e melhor. Não é só mais, é mais e melhor. Então, você precisa de uma letra pequena, você precisa colocar bons argumentos, estruturar o seu texto adequadamente e garantir que ele esteja dentro da norma culta. Estamos aqui para isso, vai dar certo, tá? Então, vou começar falando que a cultura desempenha um papel fundamental, pode ser essencial, fundamental, na construção da identidade nacional e na promoção da coesão social. Flávia, o que é coesão social? É a unidade, né, gente? É o senso de o quê? Pertencimento. Então, quando eu falo em coesão social, eu estou falando de senso de pertencimento. Eu tenho identidade, eu sou brasileira e eu pertenço a essa nação, eu gosto dessa nação. Então, basicamente é isso que a gente está falando aqui. Então, a cultura desempenha um papel fundamental na construção da identidade nacional e na promoção da coesão social. Aí, apesar de ser fundamental, a gente vai colocar o seguinte. Então, eu quero falar o seguinte: a despeito da relevância, né, do expoente cultural do país, a gente tem uma cultura muito vasta, né? Deixa eu só colocar assim. Colocar assim para não ficar cultura. Então, a despeito da relevância das marcas identitárias nacionais, a gente vai falar que a cultura é fragilizada, né? E a gente está falando de setor cultural, né? Então, aqui, ó, há uma constante desvalorização do setor cultural. Bom, aí eu vou explicar mais ou menos por que isso acontece, que é o que eu vou. Aqui, ó, apresentei o tema, aqui eu estou falando da minha tese, e agora eu vou sugestionar os meus argumentos. Eu vou dizer que essa desvalorização ela é um resultado, né? Esse enfraquecimento da cultura, para não falar desvalorização, tá? Vou falar brasileiro, para não falar país de novo, aqui, ó, Brasil, nacional, né? Aí eu vou falar o que isso aqui, por que isso se dá. Então, esse enfraquecimento do potencial cultural brasileiro se deve. Então, vou falar primeiro de fatores históricos. Então, esse enfraquecimento do potencial cultural brasileiro se deve a fatores históricos, Vamos pensar aqui na nossa introdução. Eu gosto sempre de ir parando e pensando no que a gente está escrevendo, tá? E aí a gente vai fazendo um nexo. Em amarelo, eu vou tentar destacar o que eu estou chamando de conteúdo. Então, a tese, ó. A cultura, meu tema é cultura, né? Desempenha um papel fundamental na construção da identidade nacional. Já estou defendendo uma
tese, porque aqui, ó, tem um papel fundamental na formação da identidade nacional e na promoção da coesão social. No Brasil, que é o meu foco, porque o meu tema ele pedia especificamente o Brasil, a despeito da relevância das marcas identitárias nacionais, a gente tem várias manifestações culturais, há uma constante desvalorização do setor cultural. Esse enfraquecimento do potencial cultural brasileiro se deve, por que ele acontece? A fatores históricos, a políticas públicas mal conduzidas e a falta de engajamento dos diversos atores sociais em favor do setor. Então, esse enfraquecimento do setor de cultura, tá? Flávia, o que a gente vai ter aqui de mecanismo coesivo? Bom, comecei com esse a despeito, mostrando que o Brasil ele tem um grande potencial, né? A despeito da relevância das marcas identitárias nacionais, há uma constante desvalorização do setor. Esse enfraquecimento se deve, estou estabelecendo por meio desse verbo aqui, ó, uma relação de causa e efeito, a fatores históricos, a políticas públicas mal conduzidas e a falta de engajamento dos diversos setores em favor dos diversos atores sociais em favor do setor. Bom, marquei aqui os elementos de coesão que eu utilizei para concatenar as ideias da introdução e eu já sei mais ou menos como é que eu vou desenvolver o meu texto. Então, no meu plano de texto, ó, pensando aqui, eu quero trabalhar isso e outras questões. Flávia, eu sempre tenho que fazer assim, apontando 1, 2, 3? Não. Ao longo da nossa oficina, eu vou fazer vários textos com vocês. O que é importante? Que a sua introdução, ela de alguma forma sinalize qual é o seu projeto de texto. Mas você pode ter um projeto de texto que seja por contraste. Então, você não vai ter tópicos assim para elencar, não tem problema. Então, existe uma variedade de formas de você escrever um bom texto. E você que está aí do outro lado pode ter feito um texto totalmente diferente do meu e o seu texto tem, inclusive, ficado melhor do que o meu, tá? Então, sempre vão pensar assim, isso aqui é o texto que eu consegui fazer ao vivo no tempo da aula, beleza? Se eu tivesse, né, com outras ferramentas aí, um pouco diferente. Mas aqui é o que a gente, vamos dizer assim, é o aqui e o agora, beleza? Bom, eu vou começar falando sobre essa questão histórica, né? Vou colocar na perspectiva histórica. Então, na perspectiva histórica, eu quero falar que além de priorizar interesses econômicos, a gente também sempre consumiu muito outras culturas. Nós sempre estivemos ali, ó, concatenados, ligados a outras culturas, tá? Então, eu quero falar o seguinte: houve uma priorização dos interesses econômicos e mesmo então, aqui, ó, na perspectiva histórica, houve uma priorização dos interesses econômicos. Então, aqui, ó, houve uma priorização dos interesses econômicos no desenvolvimento nacional e uma valorização demasiada de elementos culturais estrangeiros. Basicamente, eu vou explicar que isso aí contribuiu, né? Essa estrutura contribuiu para uma marginalização das manifestações culturais genuinamente nacionais. Então, essa estrutura contribuiu para a marginalização. Então, vou colocar assim, ó, essa estrutura, o que é essa estrutura? Priorizar o desenvolvimento econômico e valorizar demasiadamente elementos culturais estrangeiros. Essa estrutura contribuiu para a marginalização de manifestações populares brasileiras e, consequentemente, para o enfraquecimento do setor cultural no país. Aí a gente pode falar ali sobre outros aspectos, né? Eu posso citar, de repente, algum autor. Deixa eu mudar isso aqui, vou colocar um nessa lógica. A cultura brasileira,
ela acabou, como é que eu posso dizer, ocupando um plano secundário dentro da estratégia de Estado, dentro da lógica governamental, tá? Então, vou falar basicamente sobre isso. Vou falar que a cultura passou a ser ali, dentro do desenvolvimento do país, alguma coisa mais secundária. Quero falar no interesse governamental. Entre as pautas então, basicamente, isso aqui. Vamos ler o parágrafo, vamos ver o que a gente pode melhorar. Você pode dar alguma sugestão aí também do outro lado. Enfim. Em amarelo, vou marcar os conteúdos. Ó. Na perspectiva histórica, houve uma priorização dos interesses econômicos no desenvolvimento nacional. Então, a gente não priorizou a cultura, a gente priorizou a economia. E uma valorização demasiada de elementos culturais estrangeiros. Aqui eu poderia até dar exemplos, né, mostrando que a nossa cultura sempre esteve muito associada a elementos estrangeiros, seria legal. Essa estrutura contribuiu para a marginalização de manifestações populares brasileiras, quer dizer, elas ficaram ali relegadas a segundo plano. Então, aqui, ó, consequência, marginalização das manifestações populares. Outra consequência, o enfraquecimento do setor como um todo. Nessa lógica, a valorização da identidade nacional ocupou, porque a gente estava falando na perspectiva histórica, e ainda ocupa, porque agora eu vou falar do presente, um papel secundário entre as pautas governamentais. Olha por que eu puxei esse gancho entre as pautas governamentais. Porque agora eu vou falar da oscilação de poder, eu vou falar da Lei Rouanet, eu vou falar da Lei Aldir Blanc. Então agora eu vou trazer esse contexto. Todo parágrafo, gente, ele tem que se ligar ao seguinte, de alguma forma. O texto, ele tem que estar coeso. Uma coisa tem que puxar a outra. Então, aqui, ó, voltando aqui para você entender, tá? Eu vou marcar aqui um pouquinho mais escuro, ó, laranja. Eu já venci isso aqui, ó. Tá vendo? Fatores históricos. Basicamente, apresentei alguns fatores históricos aqui, ó. Isso, causa. E dei consequências. Ah, então como é que o meu parágrafo foi desenvolvido? Por causas e o quê? Consequências. E essa última frase aqui, ó, que mostra que a identidade nacional ocupou e ainda ocupa um papel secundário entre as pautas governamentais, ela já vai me trazer o que eu vou falar a seguir, deixando as ideias bem amarradinhas, né? É isso que a gente tem que fazer dentro do texto. Bom, vou marcar os meus conectores. Isso aqui a gente introduz um tipo de argumento sequencial, né? Isso aqui, ó, essa estrutura fazendo a retomada. Aqui, 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 só para você ter uma ideia de como é que a gente está articulando o texto, tá? Aqui esse parazinho, todos esses elementos estão responsáveis ali pela articulação do nosso texto. Bom, agora eu vou para esse segundo aspecto aqui, ó. Ah, o que eu quero falar? Eu quero falar de políticas públicas mal conduzidas. Eu quero falar dos problemas que o Brasil enfrenta em relação a isso. Então, eu comecei falando assim, ó, mostra que a identidade nacional ocupa um papel secundário entre as pautas governamentais. Aí eu vou explicar sobre esse papel secundário, como é que ele opera. Então, bora lá para a gente fazer o nosso próximo parágrafo. Deixa eu beber uma água aqui, senão a gente fala. Bom, imagine que eu comecei assim, ó, na perspectiva histórica. Aí nessa lógica, agora eu vou colocar tipo na ótica governamental. Vou colocar governamental não, porque eu terminei com isso aqui, estatal, né? Dinâmica, para não ficar ótica, lógica. Então, comecei assim, ó, na dinâmica estatal, aí os desafios que eu tô falando é de desafios.
Então, os desafios para a valorização do setor cultural podem ser observados na aplicação limitada de incentivos. Então, a gente tem poucos incentivos, né? Aí eu vou falar dos que não estão nos textos motivadores, tá? Instrumentos como gente, tem quase certeza que escreve assim mesmo. Rouanet. Eu não ia saber o número, tá? Mas aqui eu dei uma coladinha, já deixei o número aqui, pensando no que a gente ia escrever. 8.313. Ela sofreu mudança recentemente, tá? Instrumentos como a Lei Rouanet, vou citar só duas, e a Lei Aldir Blanc, eu adoro escrever Aldair, mas é Aldir. Não precisa do número, tá? Se souber só a alcunha, ela é suficiente. A Lei Rouanet teve uma alteração recente, tá? Salvo engano, ela foi alterada também em 2022, beleza? Então, ela teve uma alteração aí em 2023. Então, a Lei Rouanet, que é a Lei 8.313, reformulada em 2023, se você quisesse colocar isso aí também. Pode pôr uma vírgula aqui, ó. Fazer breguice não, né? Fechou seu parênteses. E a alcunha era suficiente, tá, gente? Só a pontuação aqui, ó, só para você entender o que eu fiz, tá? Parêntese, 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 ó, parêntese não, desculpa, travessão, travessão, tá? Travessão, travessão, aqui parêntese, parêntese, só para você seguir o fluxo aqui, ó. Instrumentos como a Lei Rouanet e a Lei Aldir Blanc II, aí dei as especificações dessas leis. Vou falar que esses instrumentos, apesar de eles serem muito importantes, né, gente, muitas vezes eles não são aplicados da melhor maneira possível, eles não são fiscalizados. Sofrem críticas. Então, eles foram criados para fomentar a produção cultural no Brasil, mas, né, contudo, entretanto, todavia, mas enfrentam críticas. Aqui, ó, especialmente quanto à concentração de verbas em grandes projetos. Show de não sei quantos milhões, né? E a falta de fiscalização da gestão, tira gestão, né? A falta de fiscalização dos recursos eu acho que tem um aplicado aqui, ó, destinados se no seu couber, porque aqui o meu tá meio estrangulado, mas assim, para caber, gente, eu diminuo a letra e faço caber mais conteúdo. Eu acho que a gente ainda poderia colocar uma frase aqui falando da alternância de poder e o impacto que ela tem. Isso agrava o problema, tá? Então, basicamente, agrava o problema. Então, além disso aqui, ó,
Eu colocaria um além disso, se couber, tá? Põe vermelho porque depende do tamanho de sua letra. Além disso, a instabilidade, aqui, ó, a instabilidade de políticas públicas voltadas à cultura ao setor, para não ficar cultura embaixo de cultura, na medida em que são frequentes cortes orçamentários e mudanças bruscas. Então, eu faria alguma coisa mais ou menos assim. Vamos lá pensar comigo no que eu escrevi aqui, se faz sentido, se está mais ou menos organizado, tá? Então, ó, pensando no nosso textinho, vou começar no amarelo e a gente está lá. Na dinâmica estatal, então agora eu vou falar dos problemas do Estado. Já trouxe alguma coisa que existe, ó. Os desafios para a valorização do setor cultural, continuo no meu tempo, tá? Podem ser observados na aplicação limitada de incentivos, nem tem tanta lei assim. Instrumentos como a Lei Rouanet e a Lei Aldir Blanc foram criados para fomentar a produção cultural no Brasil, mas são passíveis de críticas. Então, não é que esses instrumentos não servem, mas eles têm os seus problemas, especialmente quanto à concentração de verbas em grandes projetos, né? Só fulano, beltrano tem acesso. E que tipo de projeto que é esse? E a falta, então, especialmente quanto à concentração e a falta de fiscalização dos recursos destinados à cultura. Além disso, a instabilidade de políticas públicas voltadas ao setor agrava o problema, na medida em que são frequentes cortes orçamentários e mudanças bruscas na destinação de verbos. Verbal é por minha conta. Então, antes podia destinar verba para o carnaval, agora não pode mais. Então, antes a gente poderia mandar para a festa farroupilha, agora não pode mais. Eu queria até ter dado exemplo, vou tentar colocar exemplos no último parágrafo, tá? E vou tentar usar um argumento de autoridade também. Bom, então aqui eu queria me pautar nessa legislação, queria trazer essa crítica quanto à concentração dessas verbas em grandes projetos e a falta de fiscalização, e queria falar desses cortes orçamentários, da instabilidade das políticas, né, gente? Hora tem, hora não tem, das mudanças bruscas na destinação de verbas, vai para cá, não vai para lá, enfim, era basicamente o que eu traria nesse parágrafo. Às vezes, ó, só de tirar esses pedaços aqui, porque eu preferiria tirar esse aqui, isso aqui, eu preferiria tirar isso do que tirar esse vermelhinho, tá? Se eu tivesse lá, no meu texto não cabe. O número da lei não vai acrescentar nada, não, gente. Por exemplo, você está fazendo um texto sobre violência contra a mulher. Você fala Lei Maria da Penha, tá compreendido, né? A alcunha da lei, ela é igualmente válida para a apresentação. Ah, Flávia, mas o número mostra um pouco mais. Dá uma certa, como é que eu posso dizer? Dá uma certa soberbada no texto, mas às vezes a gente não vai decorar o número certinho e vai fazer mais sentido você se valer de argumentos, tá? Então não acha que isso aí vai te dar nota, porque não vai. E se você mencionasse o número da lei errado, ó, você poderia ter algum prejuízo na nota, beleza? Poderia. Quem está corrigindo ali, logicamente, deveria dominar esse número e a gente estuda um tema só para corrigir, então é bem mais fácil, ok? Bom, pensei, marquei agora os conectores. Flávia, em azulzinho, o que você usou de conector aqui, ó? Aqui fiz um recorte, igual eu tinha colocado lá na perspectiva histórica. Desafios para a valorização do setor podem ser observados. Instrumentos como X e Y foram criados para, mas são passíveis de crítica. Fiz um destaque, ó, especialmente quanto a isso e, né, quanto à concentração de verbas e a falta de fiscalização de recursos. Além disso, a instabilidade de políticas voltadas para o setor agrava o problema, porque, na medida em que são frequentes cortes orçamentários. Às vezes eu poderia até tirar só isso aqui, ó. Tira isso aqui, ó. Frente à alternância de poder.
Tá ótimo. Fica melhor, porque aqui já tinham verbas, ó. Por isso que é bom ficar lendo. Vai entregar do mesmo jeito a mensagem, vai ficar mais coerente. Então, na medida em que são frequentes cortes orçamentários frente à alternância de poder. Beleza. E aí você não entrou na seara de se é de esquerda, de direita, porque isso não precisa, não é o que você tem que falar no seu texto, mas deu para você entender essa lógica. O seu texto, gente, é para falar sobre a importância, os desafios para o setor cultural. Então não é para falar mal do setor cultural, é para você garantir ali que o setor cultural seja defendido em alguma medida, tá? Nós não vamos ter razão, nós vamos tirar nota máxima na redação. Bom, aí a gente vai para o terceiro parágrafo de desenvolvimento, em que eu vou apresentar algumas questões complementares. Por exemplo, eu vou dizer que a cultura, gente, ela traz outros benefícios, como, por exemplo, benefícios ao setor econômico. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui. Agora eu vou falar tipo como se fossem os benefícios, tá? Posso citar, por exemplo, a Fundação João Pinheiro, trazendo ali o que existe de benefício. Então, ó, eu vou falar basicamente que, deixa eu só voltar aqui no meu finalzinho, então, na dinâmica estatal. Então, a despeito dos problemas, só que eu não vou usar a despeito não, porque eu já usei um a despeito em algum lugar aqui, né? Isso eu não tô começando, aqui vai ficar muito igual, vou trocar, tá? Não, deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou fazer um diante dessa realidade, porque aqui eu citei uma realidade, está faltando uma coesão aqui, ó. Então é importante que os governantes e a sociedade civil, tá? Vou colocar assim, governantes e entendam, né, gente, que investimento em cultura vão gerar benefícios em outros setores. Então, diante dessa realidade, é importante que governantes, entidades privadas e sociedade civil reconheçam o valor das manifestações culturais brasileiras e busquem fomentá-las. Esse las, retomando aqui, manifestações culturais brasileiras. Aí eu vou explicar que investimentos em cultura, eles são relevantes para a geração de emprego, para o turismo e para o desenvolvimento de negócios locais, tá? Vou colocar geram emprego, receita advinda do turismo. Então, investimentos em cultura são relevantes para outras áreas, pois geram empregos, receitas advindas do turismo e desenvolvimento de negócios locais. Carnaval nós vamos colocar com maiúsculo, que é o que se prega no acordo ortográfico, apesar de haver divergência entre os autores. Então, festas populares como o carnaval e a festa da farroupilha, o nome aqui tem que ser com inicial maiúsculo. Então, eu quero falar que atraem, né? Quero dar um exemplo, tá vendo? Festas populares, como o Carnaval e a festa da Farroupilha, além de representarem as múltiplas faces da cultura nacional, porque eu peguei aí o Carnaval e a festa da Farroupilha, exatamente para a gente pegar duas coisas bem diferentes, tá? Um bem regional. Então, festas populares, como o Carnaval e a festa da Farroupilha, a festa da Farroupilha já caiu numa redação de TRT. Então, só que foi a FCC a banca. Festas populares, como o Carnaval e a festa da Farroupilha, além de representarem as múltiplas faces da cultura nacional, oportunizam a movimentação da economia. Tirar isso aqui, não precisa disso aqui não. A movimentação da economia. Eu acho que eu vou colocar a geração de renda. Vai ficar melhor, porque eu não coloquei renda aqui, eu coloquei receita. Gente, eu poderia falar várias coisas, por exemplo, assim, fazendo uma pesquisa ampla sobre o tema, eu vi que a Fundação Getúlio Vargas, ela trouxe que a cada R$ 1 investido, retorna 1,59, mas não cabe colocar tudo no texto, né? Não dá para ficar enfiando a informação aqui, se ela ficar muito solta, não vai ter muito jeito, tá?
Então, por exemplo, festas populares como o Carnaval e a festa da Farroupilha, além de representarem as múltiplas faces da cultura nacional, oportunizam a geração de renda. Assim, investimentos em cultura que, ó, tem potencial para beneficiar outros setores. Aí falei do turismo aqui, tá vendo? Falei do desenvolvimento de negócios locais, geração de emprego. Então, basicamente, isso aqui, ó. Diante dessa realidade, para retomar a realidade que eu estava falando. Então, um parágrafo puxa o outro. Essa aqui é a lógica, tá? Então, diante dessa realidade, é importante que governantes, entidades privadas e sociedade civil reconheçam o valor das manifestações culturais brasileiras e busquem fomentá-las. Investimentos em cultura são relevantes para outras áreas, pois geram empregos, receitas advindas do turismo e desenvolvimento de negócios locais. Aí coloquei exemplos, ó, festas populares como o Carnaval e a festa da Farroupilha, além de representarem as múltiplas faces da cultura nacional, oportunizam a geração de renda. Assim, investimentos em cultura, faltou um acento no meu tem aqui, senão eu vou perder ponto, né? Eu não quero perder nenhum ponto, porque é investimentos, tá vendo? Tem potencial para beneficiar outros setores. Então, em termos de argumento, eu falei que todo mundo tem que reconhecer o valor. Aí, por quê? Porque investimentos em cultura geram empregos, receitas advindas do turismo e fomentam negócios locais. Dei exemplo, Carnaval e Festa Farroupilha, pode usar outros, né? Representam as múltiplas faces da cultura nacional. Falei da geração de renda. E aí concluí, fechei esse parágrafo, porque é muito importante a gente entender, gente, que o parágrafo ele tem que ter uma estrutura lógica, tá? Então eu terminei o nosso parágrafo falando o seguinte: que esses investimentos eles têm potencial para beneficiar outros setores. Acabou o texto? Não, meu texto tinha 5 parágrafos. Então, vai apertando suas linhas aí. Ah, Flávia, mas você está passando a linha. Não, mas cabe, é só diminuir a letra um pouquinho. Qualquer coisa, você vai tirar um parágrafo. Não tem jeito, não tem jeito, né? Fez aqui o nosso plano de texto, eu ainda tô aqui, ó. Ó, aqui outras questões. Só que, em vez de obstacularizam, eu acabei falando assim, ó, outras questões que justificam. Fui mudando um pouquinho. A promoção da cultura. Beleza, não tem problema. Agora eu vou concluir fazendo uma retomada ampla. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma proposta de intervenção, possíveis soluções para o nosso problema, beleza? Agora o texto está ficando bonitinho, vamos para a última parte, já estamos acabando. Então, estou lá pensando no último parágrafo, já bebi uma água, já respirei e vou lá escrever o meu texto. Aí, nesse último parágrafo, gente, eu preciso fazer uma síntese das ideias. Então, eu posso falar assim, ó, portanto, a Flávia não gosta de portanto, nem eu. Então, nós vamos colocar um desse modo, dessa forma, eu gosto mais. Desse modo, a gente vai falar que é importante valorizar, né? A valorização do setor cultural demanda, requer, deixa eu ver se eu já usei demanda. Não ficar um monte de palavra. Não, acho que não. Desempenha. Depois você dá uma conferida, qualquer coisa vai mudando umas palavrinhas, tá? Demanda, requer. Ó, um parágrafo puxa o outro. Um esforço coletivo. Então, aqui, ó, a valorização do setor cultural demanda um esforço coletivo, quer para a proposição de políticas públicas de médio e longo prazo, quer para a adesão da sociedade ao fortalecimento da identidade nacional. A gente tá lá copiando o estrangeiro.
Então, desse modo, a valorização do setor cultural demanda um esforço coletivo, quer para a proposição de políticas públicas de médio e longo prazo, para não ficar lá trocando toda hora, quer para a adesão da sociedade ao fortalecimento da identidade nacional. Bom, aí a gente pode falar assim, ó, é fundamental, é essencial, acho que eu já usei um fundamental, vou colocar um essencial. Vou pensar aqui, né? Tirar o nosso. Agora eu lembrei de um negócio que eu vou colocar só porque eu lembrei, viu? Patrimônio imaterial. Forró é patrimônio imaterial, né? É essencial que se defendam as expressões culturais como parte do patrimônio imaterial. Não vou colocar nosso, não. Então, é essencial que se defendam as expressões culturais como parte do patrimônio imaterial do país, destinando-se a elas, a essas expressões, recursos adequados. Vou voltar na coesão social e vou falar da economia nacional como um todo. Então, eu ia falar mais ou menos isso aqui. Claro, gente, se eu ficar lendo esse texto, eu vou querer mudar tudo, tá? Vamos lá pensar nos meus elementos de retomada. Desse modo, a valorização do setor cultural demanda um esforço coletivo. Ó, observe que aqui eu já tinha falado governantes, entidades privadas, sociedade civil. Aí, na hora de fazer aqui, ó, quer para a proposição de políticas públicas de médio e longo prazo, quer para a adesão da sociedade ao fortalecimento da identidade nacional. Porque lá atrás eu coloquei que a gente às vezes consumia muita cultura estrangeira, então a gente também tem que valorizar o nosso aqui. Nesse sentido, então, falei da adesão da sociedade ao fortalecimento da identidade nacional e a proposição de políticas públicas de médio e longo prazo, tá? Ah, Flávia, eu não vou botar empresa? Gente, eu acho que não vai dar para encaixar aqui, não, senão fica meio coxo de retalho. Talvez seja melhor a gente fazer o contrário. A gente vai lá e coloca assim, é importante que governantes e sociedade civil. Tira a empresa daqui, que vai ficar mais coeso e vai ficar melhor. Eu retomo só um e pronto. Aqui, ó. E sociedade civil. Sociedade civil vai incluir alguma coisa privada, né? Então é importante que governantes e sociedade civil reconheçam o valor das manifestações culturais, porque eu poderia trabalhar, obviamente, a importância de patrocínio de empresas privadas, mas não cabe tudo em 30 linhas. Então aqui eu selecionei quais eram os argumentos que eu ia trabalhar. Então, por exemplo, se o texto fosse meu, eu ia ajustar, tirar esse empresas daqui, já que eu não conseguia encaixar no final. Então, desse modo, a valorização do setor cultural demanda um esforço coletivo, quer para a proposição de políticas públicas de médio e longo prazo, quer para a adesão da sociedade ao fortalecimento da identidade nacional. Nesse sentido, é essencial que se defendam as expressões culturais como parte do patrimônio imaterial do país. Achei isso lindo porque eu lembrei que forró é patrimônio imaterial do país, a receita do queijo do Cerro e outras tantas coisas, destinando-se a elas, a essas expressões, recursos adequados, haja vista o impacto positivo do setor cultural na coesão social e na economia nacional como um todo. Então, vou fechar mais ou menos o nosso texto retomando aqui, ó, a coesão social. Vou falar de destinação. Aqui ficou um destinado-se e destinando-se. Flávia, você vai usar o gerúndio? Um só, gente, não tem problema não. O problema é um monte. Destinando-se a ela recursos adequados, haja vista, sempre feminino, o impacto positivo do setor cultural na coesão social e na economia nacional. E na economia nacional a gente falou, porque a gente falou de emprego, a gente falou de turismo, a gente falou de geração de renda, desenvolvimento de negócios locais, tá vendo? Então, agora eu estou retomando esses elementos. Então, eu quero defender as expressões culturais como parte do patrimônio material do país, destinando a elas recursos adequados, haja visto o impacto positivo do setor cultural na coesão social, que eu falei lá no início do texto. Tô lá na coesão social que eu coloquei aqui, ó. Mais ainda aqui, ó. Que é esse senso de pertencimento, né? Unidade. Haja visto o impacto positivo na economia e na coesão social. E aí, basicamente,
trabalharia isso? Ah, os mecanismos coesivos. Aqui, quer para uma coisa, quer para outra. Nesse sentido. Aí coloquei um gerúndio, mas aqui, ó, tem bastante conector nesse parágrafo e tal. E o gerúndio, gente, não é um problema quando você usa moderadamente. Aqui eu vou deixar um gerúndio. O resto do meu texto tem nenhum gerúndio, tem um bom volume de conectores. Quando eu marco assim azulzinho, eu consigo identificar melhor. Isso também me dá uma noção de como é que eu estou ligando as ideias do meu texto. Lógico que no parágrafo introdutório é normal que haja menos conectores, né? Que ali você está apresentando as ideias, e nos parágrafos seguintes, esses conectores vão ser mais explorados, porque a ideia é progredir o que a gente apresentou na introdução. Gente, este está longe de ser um texto perfeito. Eu sempre falo isso com vocês. Este é um texto real, feito em 1 hora. Entendeu? É um texto real. É o que eu daria conta de escrever no dia da prova sobre condições normais de temperatura e pressão. Beleza? Ai, Flávia, percebi que tem uma palavrinha errada. Identitárias, tá certo? Ah, percebi que tem uma palavrinha errada, percebi que tem... Conserta, tá? Porque realmente isso aí pode acontecer, que a gente está fazendo no ao vivo aqui. O ideal é você sempre perceber como é que eu estou organizando as ideias. Esse movimento de fazer junto ajuda você a entender o processo de construção do texto. E é com isso que eu estou preocupado na nossa oficina. A gente sabe que cada vez mais as bancas vêm penalizando os candidatos pelo uso de modelos. Sabe aquelas frases de efeito que vocês decoram, aquelas frases prontas, né? O menino tá lá fazendo o texto e quer jogar no texto Zygmunt Bauman de qualquer maneira, sendo que existem repertórios mais adequados para determinado tema. Bom, Zygmunt Bauman nós vamos deixar para falar de relações fluidas, de modernidade líquida. Quando a gente estiver falando de incrementos à cultura no Brasil, fomenta a cultura, nós vamos preferir falar da Lei Rouanet, da Lei Aldir Blanc, vamos preferir falar da Lei Paulo Gustavo, vamos preferir, por exemplo, trazer um dado mostrando que a cada R$ 1 investido em cultura retorna para o país 1,59. Podíamos usar um outro dado, que é um dado de 2024, que fala que 3% do PIB brasileiro, tá? Hoje representa a cultura. Então, 3% do que se produz no Brasil tem a ver com a cultura. Só que o Brasil tem potencial para muito mais. E isso é importante, porque tem um outro tema que eu já até trabalhei em outras oficinas, que é a economia criativa, e mostra a relevância da economia criativa, por exemplo, quando a gente pensa no cenário econômico, tanto microeconômico quanto macroeconômico. Então, esses temas vão se interligando e você vai cada dia aumentando o seu repertório argumentativo para chegar no dia da prova e arrasar. Sem ficar muito fragilizado por modelos, não quer dizer que você não possa usar. Lógico que você pode. E principalmente, se você não estiver seguro, você vai ter que recorrer a alguma coisinha. Mas evitar frases muito prontas, evitar especialmente citações desconexas com o tema, porque hoje as bancas têm prestado bastante atenção nisso e têm penalizado vocês em relação a isso, beleza? Então, um texto tem que ser focado no repertório argumentativo adequado, com um número adequado de conectores, com uma progressão, uma fluência razoável. Não precisa ser maravilhoso, não, precisa ser bom. Bom costuma tirar nota máxima. É isso que a gente quer lá na redação, tá? Então, acabamos por aqui. Nem doeu, né, gente?